esse sentimento que houve em Cristo Jesus, de sermos um. Apesar de sermos diferentes, você já olhou para o lado? Cada um com uma roupa, com uma cor, um alto, um baixo, mas em Cristo Jesus nós somos um. Então eu queria que você procurasse, você que está aqui como líder, que você procurasse alguém lá aleatoriamente, para que a gente, vou convidar o pastor para estar fazendo essa oração, para que a gente estivesse orando, para que nossa igreja continue caminhando em unidade. Amém? Pode ir. Deus é contigo. Procure uma pessoa para orar, que está na igreja, e vamos apresentar ao Senhor a nossa vida. Em nome de Jesus. A missão é muito grande. Aleluia. Pai, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome. É muito importante, Senhor, e precioso podermos estar na presença do Senhor, para servir a obra do Senhor, para servir o reino, para fazer a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por esses servos e servas que se levantaram, apesar das dificuldades, apesar das suas limitações. A gente tem se colocado diante do Senhor e tem declarado: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que venhamos estar sempre com o Espírito Santo, para que haja unidade, para que não tenha espaço para que o inimigo venha colocar divisão, facção, ou colocar, Pai, panelas, mas sim unidade no reino, para que todos sejam usados pelo Senhor, não só aqui na igreja, mas por onde o Senhor enviar e caminhar. Obrigado, Deus, por nos chamar para Mission Day. Obrigado, Deus, por nos chamar para essa obra extraordinária que é a obra do Senhor. Nós só temos a te agradecer, e que essa chama do avivamento, que essa chama, Deus, não se apague em nosso coração, mas que haja cada vez mais unidade, amor, esse amor que vem direto do teu trono. O Senhor nos ensinou que temos que, nos deu um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nós queremos aqui, Senhor, em nome de Jesus, apresentar a igreja como serva do Senhor, como discípulos e discípulas que caminham no caminho da missão e não olham para trás, mas sim estão focados no alvo, que é Jesus. Abençoa, Pai, os nossos irmãos e irmãs, e que a cada dia essa unidade seja mais intensa, da igreja com o Senhor, da igreja em missão, da igreja em ganhar almas, da igreja em discipular, da igreja em adorar, da igreja em santificar-se, da igreja em jejuar, da igreja, Deus, que busca o Senhor em fazer a sua vontade todos os dias. Obrigado, Deus, por essa noite especial. Nós só temos a te agradecer por nos dar a oportunidade de semear a tua boa semente do Evangelho para as vidas que precisam, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida de cada um de vocês cada vez mais. As crianças estão por aí? Os teens? Eu vou deixar para depois da palavra. Tá bom? As crianças. Essas crianças. Você fugiu do papai e da mamãe, menina. Você fugiu. Depois, daqui a pouco. Depois. Tem mais crianças? Eu vou dar a honra da irmã Marta hoje, ó. Orar pelas crianças. Aniversário dela hoje. Pode ficar aí mesmo, pode ficar. Me leva. Já crianças.
já em silêncio. Vamos orar agora. Vamos, vocês também, tá? Com a mãozinha no coração, de olhinho fechado, pensando na oração mesmo, tá? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te entregamos esses pequeninos, meu Deus, porque tu sabes, Senhor, que de ti eles são o reino dos céus, Senhor. Senhor, diante dessas crianças, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que suas famílias também sejam tocadas, Senhor. Senhor, que as suas famílias tenham a oportunidade de estar aqui também, conhecendo a tua palavra, Senhor, e que eles possam, Senhor, ao aprender aqui algo de ti, Senhor, eles possam estar levando para casa, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te oramos por essas vidas, Deus. Amém. Quero convidar o pregador da noite, pastor Márcio. Quero convidar o pastor Jorge para estar orando. Amém? Estenda suas mãos para cá, amados, e vamos pedir que o Espírito Santo de Deus direcione o pastor mais uma vez, para que ele transmita para as nossas vidas aquilo que ele já colocou no coração dele. Amém, amados? Pai Santo, Deus eterno e Deus poderoso, a Ti, Pai, mais uma vez declaramos a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, Pai, porque somente Tu és digno, Pai. Pai, muito obrigado pelo privilégio que Tu estás nos dando de estarmos mais uma vez, Pai, na Tua casa, para Te adorar e também para aprender, Pai, um pouco mais de Ti. E nesse momento, Pai, juntos, nós colocamos diante do Teu altar, Pai, a vida do Teu servo, o líder, Deus, que Tu colocou à frente deste trabalho. E nós Te pedimos que através, Pai, do Teu Espírito Santo, Tu venhas ser com ele, Pai. Tu venhas dar a ele discernimento, venhas dar a ele sabedoria. Que ele hoje, Pai, mais uma vez, como sempre Tu tens feito, seja um instrumento nas Tuas mãos para transmitir para as nossas vidas aquilo, Senhor, que Tu já colocou no coração dele. E que através, Pai, desta palavra, Tu venhas, meu Deus, alimentar o nosso espírito, alimentar nossa alma, para que nós possamos sair daquela porta, Pai, e colocarmos em prática tudo que Tu há de nos ensinar. Nós oramos em nome de Jesus e desde já, Pai, nós agradecemos. Amém e amém. Deixa Deus te usar. Amém. Amém. Eu não sei se tem que apagar a luz aqui, né? Ficar melhor. Boa noite, graça e paz a todos os nossos irmãos e irmãs. Eu vejo que hoje o dia está um pouco cansativo, alguns adoeceram, né? Não puderam estar aqui hoje, mas hoje é um dia de festa, aniversário da nossa irmã Marta, aniversário de casamento ali do Fagner com a Lana. Quantos anos, Fagner? 12 anos de casados, glória a Deus. Isso é um privilégio. Não sei se tem mais algum irmão, irmã que está aniversariando aí, né? Alguém. Mas é muito importante a gente celebrar esses dias. São dias marcantes. E desejo aí que perdurem muitos anos de vida. Depois a gente bate um parabéns, né? Glória a Deus. A gente vai hoje estar aprendendo. Eu não sei se está meio turvado aí. Eu queria mostrar essas imagens para vocês. Deixa só eu desligar essa luz aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Peraí. Ficou melhor aí? Acho que só é botar ali a parte da apresentação que ela... Isso, os irmãos vão ajudando aí. Pronto, só ajeitar aí e botar na apresentação ali que ela... Eu quis hoje pregar em slide porque tem algumas imagens e eu vou falar um pouquinho
sobre a obra missionária, hoje Oferta Missionária Nacional. E eu vou estar falando um pouquinho da história da igreja aqui no estado do Pará, do que já aconteceu. A igreja que nós nascemos, eu, a Marta aqui, a irmã Eliana Coimbra daqui, alguns eram do Marizal, a Dema, ela não existe mais, isso aperta um pouco o coração, mas a chama não apagou. A gente tem uma célula que quando a gente depende às vezes de um irmão chegar, né? E a gente acontece, essa célula aí, de 15 dias, uma vez por mês, mas a gente tem tentado neste bairro abrir aí um trabalho, e eu digo que a gente vai chegar lá. Então a gente está no mês que fala de servos, e nesse período de missão a gente já passou de campo missionário para região missionária. Hoje nós estamos como 9ª região eclesiástica e continua fazendo história. Só que dentre essa história, eu não sei se passa outro slide, consegue passar. Se não conseguir passar, depois eu passo para vocês aí e eu vou estar falando. Mas tinha algumas coisas que aí, texto base, Mateus 25, 14 a 30. Eu não sei se você trouxe sua Bíblia. Mateus capítulo 25. Eu posso olhar aqui também. Eu acho que fica mais prático. Deixa eu olhar aqui logo, que fica mais rápido. Mateus 25. Mateus 25, 14 ao 30. Pronto. Diz assim a palavra do Senhor: Pois será como um homem, a parábola dos talentos. Pois será um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade que um deles tinha. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: O Senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O Senhor me confiou 2 talentos, eis que aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, de estado, no terceiro slide aí, a gente tem no estado do Pará em torno de 8.121.000 pessoas. É muita gente para evangelizar. Dentro desse estado, a gente sabe que existem muitas igrejas que têm semeado a palavra de Deus. Mas a nossa igreja, ela ainda precisa avançar no reino. Ela precisa crescer. E a gente vê que dentro de uma ação missionária, a gente vem para a casa do Senhor e a gente costuma dizer: Senhor, Senhor, eu quero te servir. E o servir a Deus, a gente sabe que tem oportunidades tanto dentro da igreja como fora da igreja.
E isso não foge à capacitação. A gente tem feito uma experiência e já tem mais de 3 meses, não é isso, Kleber? A escola, né, de estudo bíblico, né, que nós estamos fazendo. Tem mais de 3 meses e eu posso afirmar para vocês que não tem 10% da igreja que vem. Isso é preocupante, porque como é que eu quero ganhar um estado com 8 milhões de pessoas se nem estudar eu estudo? A gente precisa entender que o Senhor quer nos capacitar espiritualmente com o seu Espírito Santo, mas também na palavra, para que a gente leve esse evangelho com eficiência para aqueles que precisam conhecer o evangelho. Eu preciso entender. Eu não sei o que eles estão brigando aí. Se não der, depois eu passo para vocês. Vou passando, vou falando. Seria interessante ver. Eu não sei se a parte das fotos, tá? O computador está com problema, mas vamos lá, vamos seguir. E aí, dentro das pesquisas que eu fiz, eu olhei que dentro do estado tem 144 municípios. E tem igrejas cristãs que já estão em todos os 144. A nossa não. A gente ainda precisa avançar muito. Então eu pergunto para você, se Deus te chamasse hoje, olha, Heraldo, Deus quer te preparar para te ir lá para Jacareacanga, tu vai? É desafio. Senhor. Lá para Monte Dourado. A gente costuma dizer, não, eu vou servir, mas se for nesse lugar. Eu vou servir se for nesse outro lugar. E eu fazendo esse estudo de missão, visão do reino, eu comecei a observar, eu disse, Deus, tem muito trabalho a se fazer. Tem muito trabalho. E para você entender, aqui na região metropolitana de Belém, né, eu digo em Belém, o público que a gente tem aqui é de 1.303.000 pessoas. Mas a gente é conhecida mundialmente. E o que nós como igreja estamos fazendo para levar luz para as trevas, luz para essas pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus. Se eu estou boicotando o evangelho na minha vida, quanto mais na dos outros. Queridos, 10% da semana vindo no culto de domingo à noite somente não é suficiente. A gente tem aqui atividade de estudos bíblicos domingo de manhã, segunda, dia de quarta é culto de adoração, dia de terça é culto de oração, e a gente vê que pessoas não vêm. E eu não falo isso como uma cobrança, mas como uma preocupação, porque se eu não estou cheio de Deus, eu estou cheio do quê? A missão do Senhor, ela vai acontecer, e Ele tem nos dado oportunidade para avançar. E dentro desses estudos eu pude olhar aqui, tem um mapa, passa para o outro aí, vê se consegue passar para o outro, passa para o outro. Esse mapa aí são as igrejas do distrito do Pará. E eu coloquei uns pontinhos vermelhos, não sei se você está conseguindo enxergar, está dando para enxergar aí? Aonde existe hoje um trabalho metodista, da igreja metodista. E a gente viu aqui no texto que Deus deu talentos, 5 para um, 2 para outro, e 1 somente para aquele que enterrou. Então a gente vê aqui que a maioria da igreja recebeu um talento. Geralmente quem pastoreia, quem está à frente de várias coisas, recebe mais. E essa pessoa automaticamente ela gera, porque depende de Deus. Irmãos, não me pergunte. Eu aprendi uma frase. Como é que o Senhor consegue, pastor? É Deus. Eu não faço nada, é o Senhor. Eu aprendi uma frase no ministério, que eu trago no meu ministério toda vez que eu vejo que o desafio está muito grande. E hoje até citei essa frase na classe da EDD, para os alunos. O pastor é aquela ovelha que quando cuida das ovelhas que estão doentes, passando remédio nas suas feridas, ele sangra.
porque a gente está cuidando de pessoas que têm problemas emocionais, problemas espirituais, está orientando, está aconselhando, está socorrendo, mas o líder, ele também tem problemas, e às vezes ele precisa: Senhor, não estou suportando, está doendo demais. E a gente tem que permanecer firme, porque o Senhor não falha. Até o Senhor Jesus, quando ele chegou ali diante daquele momento que ia para a cruz, ele chegou ao Pai e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ter um desânimo no ministério não é errado. O errado é eu abandonar aquilo que Deus confiou em nossas mãos, porque no dia a gente vai prestar contas até do que a gente fala. A gente teve a oportunidade, eu vim para cá, para o seminário, estava muito cansado por causa da ação social, mas eu vim e pude degustar de uma palavra aqui abençoada, aonde eu sentei ali e permito também. A gente ministra e é ministrado, a gente abençoa e precisa também receber a bênção. Consolai-vos uns aos outros, confessai as vossas culpas uns aos outros. A palavra vai dizendo essas coisas. Então aqui dentro dessa missão, olha o tamanho do estado do Pará. A gente tem missão em Altamira, tem uma igreja em Altamira. Nós temos uma igreja aqui em Marabá, em Paragominas, Capanema, Salinópolis e Belém. E os demais estados? E as demais cidades dentro do estado? É muito grande esse campo missionário, amados. É muito grande. E se a gente for parar para analisar, só em Belém quantos bairros tem? A missão, ela é grande. E Deus precisa de homens e mulheres visionários, servos, que dependem do Senhor para fazer a diferença. Agora, o slide seguinte, ele é aperta um pouco o coração. Segure-se na mesa aí, na cadeira onde você está. Você está vendo esses círculos aí? Esses círculos são dentro do estado onde fechou a obra metodista. Fechou a obra metodista em Bragança. Talvez alguns não sabiam que tinha uma obra lá. Em Castanhal, que já estava até com um povo lá em torno de 70 a 80 pessoas. Fechou. Fechou em Ananindeua, aonde o local era alugado. E a gente veio para cá, para Belém, para Marambaia, ficou lá, fechou lá, pastorei lá, depois Eliane, e infelizmente a pessoa pediu o ponto e fechou o local. A gente não conseguiu mais retomar, por causa dessa variável financeira que a gente não consegue às vezes romper. Tem uma tampa que fica aprisionando. A gente pensa que sendo fiel no dízimo é o suficiente. Deus não quer que a gente seja fiel nos 10% em qualquer coisa. Ele quer a nossa vida integral. É dependência integral, é confiança integral. Então aí já falei 4 cidades, ó: Belém, Ananindeua, Castanhal, Bragança. Fechou em Cametá, e muitos sabem aqui os motivos. Fechou em Tucuruí e Paraupebas. Em vez da gente avançar, regrediu. E aí a gente pode perguntar, o Wagner até mandou um vídeo para mim hoje, inclusive ele foi meu professor de teologia, do Hernandes Dias Lopes. A gente pergunta às vezes, por que a igreja não cresce? E dentro dessa perspectiva é que muitas igrejas estão doentes e não admitem que estão doentes. E esse é o pior doente que existe. Está doente, mas não admite. Se ele não admite, ele não procura tratamento. Eu estou bem, mas não está bem. Então nós, naturalmente, um corpo vivo que é a igreja, ele cresce. Mas se está doente, ele não cresce. E nós precisamos romper.
eu pude observar, e várias pessoas que vieram de outras congregações, da Igreja Angelim, eu posso citar aqui da Assembleia de Deus, que veio ajudar também, da Unicesumar, da universidade, todos os parceiros que vieram, o feedback que eu tive deles, eles disseram assim: louvado seja Deus pelo espaço e pelos servos que tem nessa igreja, amém. Mas não só é isso, a gente precisa romper, precisamos romper. E eu olho, por exemplo, a gente vê a batalha espiritual, queridos, presta atenção, anota o que eu estou falando. A gente viu nossa irmã que ia ficar na cozinha, sofreu um acidente, teve que fazer uma cirurgia às pressas. A nossa irmã Marta fez uma cirurgia recentemente, não pôde estar em todo o evento, que é líder da ação social, mas nem por isso a igreja deixou de fazer. A gente pôde ver a unidade dentro do ministério. E a gente cresce e amadurece quando a gente percebe uma coisa: ah não, eu sou do Ministério de Louvor, aquela ação social, não vou me envolver. Negativo. Eu sou do louvor, vou louvar a Deus lá no meio, se estão precisando de mim. Ah, os casais estão precisando de alguém, quando tiver o jantar dos casais. Ah, eu não sou casado, vai lá servir. Vai ter jantar? Olha, eu me ofereço para servir para os casais. São essas perspectivas de visões que a gente tem que romper no nosso entendimento. E quando eu fiz esse estudo aqui, as lágrimas caíram. Eu disse: meu Deus, muita igreja fechou. Hoje eu passo no local, nós fizemos, onde a igreja, pelo menos eu, lá do Marizal, a gente olha lá, hoje é um estacionamento no lugar, e o outro parece que virou uma clínica, não é isso? É uma clínica. E a gente tem visto o histórico de algumas igrejas. Eu vou abrir um pouquinho aqui do estado. Em alguns países, algumas igrejas metodistas têm virado somente museus. E Deus não chamou a gente para virar museu, chamou a gente para ser corpo vivo. E todo ser que é vivo no Senhor cresce, naturalmente cresce. E o que está acontecendo? Então eu fui ver aqui, ó, em Belém, o outro slide aí. Em Belém, Ananindeua, temos um breve histórico, e eu vou ler aqui. Igreja Metodista da Pedreira é hoje Igreja Metodista Central. Então ela começou como Igreja Metodista da Pedreira. A Igreja Metodista do Marizal, ela teve uma mudança de endereço. Ela foi para Sacramento, comprou um terreno, construiu lá. Cheguei a fazer um projeto na época que acharam que aquilo era um sonho, que era uma utopia aquilo acontecer. E por causa da incredulidade, hoje o terreno não é mais da igreja. Chegaram até a fazer um trabalho lá missionário. Foi o pastor Paulo que foi para lá, né? Mas ele já voltou, era pro Rio, né? Ele era do Rio, São Paulo, né? Voltou. E acabou que hoje esse terreno não é mais da igreja. A Igreja Metodista da Ananindeua, no bairro do Paá, transferiu-se para Belém, Marambaia. Alguns daqui conheceram, mas infelizmente esse trabalho fechou devido a essa questão de alugar e não ter como mais honrar. E a gente fica se perguntando: Senhor, por que isso acontece? E lá dentro dessas igrejas, tanto do Paá como também da Marambaia, vai aparecer umas fotos, depois eu vou falar, volta um pouquinho lá no... Ainda não era aí, tem que estar aí mesmo. A gente pôde salvar muitas vidas, muitas pessoas aceitaram Jesus, muitas pessoas foram discipuladas, muitas pessoas ali puderam se tornar líderes. E hoje, algumas que eu conheci já partiram para o Senhor, já estão com o Senhor. E eu digo que o papel da igreja, enquanto esteve lá, fez o seu papel com excelência, mas a gente precisa retomar. E eu creio que Deus tem levantado homens e mulheres nesse lugar, que está preparando para enviar. E a grande questão é, na hora que o Senhor me chamar para me enviar, eu estarei disponível para ir? Dentro do ministério,
eu vou abrir algo para vocês que a pastora Deise me falou. Ela chegou para mim: pastor, o senhor formou em engenharia, mas você também tem um chamado pastoral e é formado em teologia. Como é que você vai fazer se Deus te mandar para algum lugar que você não possa exercer essa profissão? A resposta que eu dei para ela imediatamente foi esta: para onde o Espírito Santo soprar, eu irei. A gente precisa ter convicção do chamado. A gente precisa falar sem medo, porque a gente sabe que só o Senhor tem palavras de vida eterna. E se a gente confia no Senhor, a gente não vai olhar para trás. E quando pude vir para cá, para a igreja, em 2017, eu me lembro que o bispo fez a nomeação, foi em 2016 para 2017, fez a nomeação para ir para o Pará. No Pará só tinha uma família. As pessoas diziam para mim: tu vai para o Pará, pode sair alguma coisa boa do Pará? Cara, onde é o endereço da igreja? A referência do endereço da igreja: na frente do campo do Urubu. E a gente pôde ir para lá, comecei a evangelizar naquele lugar. E às vezes eu ia para lá, convidava, e tinha pouca gente no início. Aí eu saía, levava aqueles folhetos e saía entrando pelas ruas lá, e passava por cada rua. E o pessoal: o senhor que é dessa igreja nova aqui, que está aqui na frente do campo do Urubu? Pastor, e tal. E eu recepcionando, pedindo oração. Olha, se der eu vou domingo lá, que horas começa o culto? A gente precisa sair para falar. Como ouvirão se não há quem pregue? Aí a gente fica às vezes dando desculpa. E eu meditando sobre isso, eu disse: Deus tem muito trabalho para fazer. Desperta, Senhor. E aí nesse preparar desse trabalho, conversando com Deus, o Senhor fala comigo na palavra: ore ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a seara. Ela é grande, ela é muito grande. Você está fazendo sua parte, mas precisa de mais. Precisa de mais. Essa história de não estou pronto, não estou preparado, é esse que Deus quer, porque é Ele que prepara, Ele que capacita, é Ele que chama. É o Espírito Santo que vai nos usar. Então, atualmente só existe na região metropolitana de Belém a Igreja Metodista Central, que é essa, que tem existido. E eu digo para vocês, eu não me esqueço quando o bispo me chamou para cá, né? Em meio à pandemia, e foi desafio. Eu não me esqueço, e isso eu levo o ministério como testemunho. Quando eu ouvi de alguns irmãos desanimados, isso não é pecado desanimar, tá? A gente olhou a condição de se precisa ter uma reforma urgente nessa igreja. E a frase que eu ouvi depois da reunião que a gente fez, depois já na parte informal, que a gente chama de resenha: pastor, o senhor veio fechar a igreja. Eu disse: olha, esse não é meu ministério, não. Apesar de eu ter passado por algumas que, mas esse não é meu ministério, não. Essa obra é do Senhor. E graças a Deus o Senhor tem mostrado que Ele está neste lugar. Ele é o dono dessa obra, e ela só tem crescido para a honra e glória dele. E o Senhor nos chama aqui para fazer discípulos. E aí eu posso mostrar para vocês agora sim as fotos. Deixa só ali ajeitar aí. Vai lá, tu passasse, acho que muito. Aí nós temos algumas fotos na Igreja Metodista do Marizal. Essas duas aqui de baixo foi na igreja que eu me converti, que eu nasci de novo, tá? Hoje esse prédio não existe mais. Ele foi derrubado. Hoje é uma garagem de um hospital que fica bem em frente. Isso deu até problema com a parte de patrimônio histórico, que era uma casa bem antiga e não podia mexer.
Aqui em cima, essas duas fotos, já foi aonde, é uma clínica hoje lá. Então você pode ver ali, ó, eu tô bem no meio, magrinho, um pouco de cabelo. Aí, eu estava como líder do evangelismo. Então eu tinha todo esse cuidado de fazer uma camisa, de pegar o pessoal, a gente saía aí. Ali tá ali o Fabrício, não é esse Fabrício, é outro Fabrício, tá? Fabrício, tem esse rapazinho aqui, hoje ele é pastor, o Max, em outra igreja evangélica, ele é pastor. Frutos, ele saía pra gente para aprender a evangelizar, hoje se tornou pastor. A gente tem ali do outro lado a esposa do, acho que era a esposa do Aloysio Júnior, né? E tem ali o Tony também, que a última vez que eu subi dele, ele teve que amputar uma perna. Então a gente vai vendo na caminhada como as coisas vão acontecendo. Então quando eu olho essas fotos aqui, me passa uma história na cabeça assim, meu Deus, quanto já foi feito, mas eu olho para frente, tem muito ainda a se fazer. Naquela foto ali, eu não sei se você vai conseguir identificar, do lado direito lá, tem do lado de uma senhora que está, eu estou bem lá no canto, mas lá no altar tem uma senhora que está vestida de preto. Do lado direito dela tem um senhor, do lado direito, esse aí. Esse senhor, foi interessante a conversão deles, vocês vão se impressionar. Acho que a Marta lembra. Eu estudava com o filho dele na escola técnica. Olha como é a importância de evangelizar. Fagner, preste atenção nisso. Eu levava para a escola técnica aqueles folhetos, esses folhetos que vendem na Sociedade Bíblica, e eu escrevia à mão os horários de culto atrás e botava o telefone da igreja. Depois a igreja mandou fazer um carimbo e a gente fazia isso. E aí, no dia de prova, eu geralmente dava um folheto para os meninos e evangelizava na escola. Às vezes eu entrava nas salas, falava de Jesus na hora do intervalo e voltava. Era muito dedicado a isso. Hoje eu vejo que tem irmãos que têm vergonha de falar do Senhor. E no caderno do filho dele, eu peguei um folheto e coloquei no caderno. Eu disse para ele, olha, eu deixei uma palavra para ti aí, depois quando tu chegar em casa tu lê. Ele, tá bom, Márcio, obrigado. Não era pastor na época, era só membro da igreja. Passou-se alguns dias, eu estava na igreja, a igreja tinha um telefone fixo, eu ia todo dia para a igreja. Todo dia eu ia para a igreja de manhã para limpar a igreja. Segunda-feira eu limpava 3 ambientes, terça-feira limpava outros, quarta-feira e quinta eu ia pagar conta para o pastor da igreja, ou botar carta no correio, que não tinha internet, não tinha esse negócio, tinha que ir no correio para colocar correspondência, colocar as coisas, voltava, ajudava até meio-dia o pastor, e de lá eu ia para a escola. Então eu botei, e aí eu tô lá limpando a cozinha da igreja, o telefone da igreja toca. O pastor não estava. Aí eu corri lá, fui atender, né? Pode ser alguém, né? Importante, está precisando de ajuda. Atendi, aí ele se identificou. Oi, tudo bem? Eu gostaria de saber onde fica a igreja. Aí eu dei o endereço. Ele disse, quais os horários de culto? Aí eu dei os horários de culto. Ele disse, pois bem, eu vou chegar aí mais cedo um pouco. Vai ter alguém aí no domingo mais cedo? Eu disse, eu chego geralmente 1 hora antes. Ele disse, tudo bem, então meia hora antes do culto eu chego aí. E ele foi para o culto, assistiu o culto. O culto na época era feito nessa garagem aí na frente. Essa foto foi lá atrás, quando a gente estava construindo, e reformou lá atrás para dar um conforto maior. E aí ele foi para o culto, assistiu o culto, gostou muito, mas não me falou nada do testemunho dele. Passou-se acho que um mês e meio, ele decidiu se batizar, fez o estudo de batismo, se batizou, e nesse dia meus olhos ali encheram-se de lágrimas do testemunho dele, que eu nem imaginava. Aquele folheto que eu dei para o filho dele evitou um suicídio. Ele começou a falar e dizer assim mesmo, hoje o Márcio não sabe, mas eu vou contar o meu testemunho. No dia que eu ia me enforcar,
que eu ia me matar. Eu peguei o caderno do meu filho, não tinha ninguém em casa, e eu abri para tirar uma folha e escrever E quando eu abri a folha para escrever a carta, eu abri certinho onde estava o folheto da igreja. Olha o que Deus faz. Eu dei o folheto para o filho, mas Deus usou para alcançar o pai. Olha que interessante, irmãos. E ele disse ali, e aí eu olhei, li todo aquele folheto, comecei a chorar, dizendo que Jesus me ama, que a minha alma era importante. E eu olhei atrás e vi o telefone, foi quando eu liguei e o Márcio me atendeu. E para minha surpresa, eu fiquei sabendo que esse folheto meu filho pegou na escola onde eles são da mesma sala. Ele deu para o meu filho e veio para mim. Evitou a minha morte, ele nem me conhecia. Irmãos, a gente não tem que ter vergonha de falar do amor de Deus. E quando aquele homem falou isso, eu estava montando isso aqui, eu estava me lembrando, Jesus, a gente não pode parar de pregar o teu evangelho. E ele começou a falar e ele disse, eu louvo a Deus pela vida deste menino. Aí eu apontava para mim, porque eu fui salvo. Eu morri sim, mas para o mundo, e nasci para Jesus. E ele foi contando que deixou uma vida de alcoolismo, uma vida desgraçada, que ele falando que ele tinha nas palavras dele, eu me lembro até hoje. E eu nunca me esqueci. E eu guardei essa foto, porque essa foto ela fala muito, ela tem história. Então a gente vê que uma obra dessa, uma porta dessa que se fecha, quantas vidas estão deixando de ser alcançadas? O talento que nós enterramos, quantas vidas estão deixando de ser alcançadas? Um fato recente que nós fomos e mexeu muito com a gente, que a gente foi num domingo visitar o Mateus e no outro domingo o Mateus estava morto. Foi antes. Então a gente como igreja, a gente precisa entender esse processo, ó. Em outras cidades, se a gente for olhar aí no outro slide, em outras cidades um trabalho iniciou e fechou. Igreja Metodista de Castanhal, Igreja Metodista de Paraopebas, Igreja Metodista em Cametá, Igreja Metodista em Tucuruí, Igreja Metodista em Ananindeua. Só aqui são 5 igrejas. E a gente precisa olhar, Senhor, o que está faltando nas nossas vidas para a gente avançar. Qual o desafio do reino? Volta para Mateus 25, versículo 16 e o 17 e o 18. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. A gente, queridos irmãos e irmãs, não podemos enterrar os talentos que Deus nos dá. Não podemos enterrar. No slide seguinte eu quero mostrar umas fotos. Aqui, nessa foto aqui, nós temos, que permanece hoje na região, no distrito do Pará, temos o Bispo Fábio ali, né, que está do meu lado, eu, o pastor Alain, e só. Outros foram para outra região eclesiástica, e outros foram das igrejas que fecharam. Aqui nessa outra parte, nós vemos aqui na Igreja Metodista Central de Belém, aonde tem pastores que estão lá no final da mesa, lá a pastora Eva está em Capanema, estou aqui, o pastor João está em Macapá, é a segunda região eclesiástica, no qual é o do Rio Grande do Sul, que aconteceu toda aquela enchente, você tem acompanhado aí, né? E é muito triste. A pastora Patrícia, que está por Rio, voltou para sua cidade natal. Tem do lado do bispo lá um pastor, eu não me lembro agora direito o nome dele, ele até faleceu, ele foi pastor de Salinas e voltou para Porto Velho e ele faleceu. O pastor André, que voltou também para o Rio de Janeiro, estava na igreja de Castanhal, foi para a igreja do Pará, depois da igreja do Pará foi para Castanhal, de Castanhal voltou para o Rio e acabou fechando de Castanhal.
Eu tentei ir lá também no Pará e infelizmente a gente não conseguiu despontar e a igreja fechou. Aqui embaixo nós estamos vendo aqui, eu fui na igreja metodista, eu estou bem aqui, ó, bem aqui, o pastor lá, que até hoje a gente tem uma amizade muito grande, e ele tem trabalhado lá no ministério, e eu sempre estou, quando possível, dando um suporte, dando uma orientação. Fico feliz quando eu vejo ele me mandar algumas fotos de batismo que tem na igreja, de alguns trabalhos, porque a gente sabe que o evangelho precisa ser semeado, precisa avançar, queridos. Precisamos ter uma obra nessa cidade. Logo na outra imagem, para você ter conhecimento, pode passar aí. Aí era a igreja metodista do Pará. Veja lá como a gente trabalhou, fez na parte do ponto missionário. Olha como era a igreja, ela já estava dando bastante pessoas. Para você ter uma ideia, nessa igreja iam pessoas para lá do Jurunas, para se congregar lá. E às vezes a gente fica falando, mas a igreja é muito longe. Queridos, quando a gente quer, a gente não dá desculpa, a gente vai. Quando a gente quer servir, a gente vai, a gente dá um jeito, porque a obra é do Senhor, aquilo está no nosso coração. Deus colocou essa chama no nosso coração. A gente vê lá na última foto lá, uma festa que a gente fez na casa de uma irmã lá de aniversário, momento de comunhão. E eu percebi a alegria nos olhos dele quando a gente tinha esse momento que a gente ia lá. Teve uma vez nessa casa lá, tinha um aniversário. E eu me lembro que eu estava, eu tinha alguma coisa para fazer para cá e eu não conseguiria chegar no horário do aniversário, que era 8 horas da noite, 7h, 8 horas. E elas disseram assim, não pastor, não tem problema, a gente começa o aniversário, mas a gente só vai comer o bolo quando o senhor chegar. Eu disse, agora eu vi. Aí eu me lembro que eu tinha, parece que visitar alguém no hospital. O João estava comigo nessa época. A gente foi, fez o trabalho dentro lá, orou, evangelizou. Aí eu botei o João, tinha uma moto nessa época, alguns viram essa moto. E eu, bora João pra lá, pai. Fomos pra lá, pegamos a Independência e que não tinha muito sinal. E varamos pra lá, pá, fomos fazer a obra. Quando chegou lá, era umas 10 horas da noite. Tava todo mundo esperando eu chegar pra orar, pra poder comer. Eu disse, gente, era para vocês terem comido, não tinha problema, a gente orava. Não, pastor, a bênção do Senhor através do nosso pastor é o mais importante. De todos eles, ninguém arredou o pé enquanto a gente não chegou lá. Queridos, isso é princípio de honra. E eu disse, Senhor, toda honra e glória é por Senhor. A alegria que eles tinham de ter alguém levando a palavra de Deus para eles. Aí eu falo para você, querido, quando você vai visitar alguém para levar a palavra de Deus, você não está fazendo uma coisa qualquer, ou uma simples agenda da igreja, ou porque o líder pediu. Você está indo levar palavras de vida eterna. Por isso que é importante a gente aprender a palavra para ensinar. E eu olho essas fotos aqui, eu vejo quantas vidas aqui preciosas, quantos jovens, quantos idosos, quantas pessoas nós alcançamos ali. Na foto seguinte, a gente vê a obra metodista aí na Marambaia. Eu até procurei algumas que a Eliane lá, não sei, não consegui achar, mas a Eliane também pastoreou lá. E se você observar, o espaço era bem pequeno mesmo. Eu acho que se botasse ali 40 pessoas, ficava apertado, né, Eliane? Ficava pelas portas lá. Mas o povo ia, e já tinha um coral lá de mulheres, já tinha um coral de mulheres. A gente realizou batismo lá. A gente chegou a frequentar como congregação aqui de Belém. A gente veio aqui para algumas festas. Você pode ver que alguns instrumentos, tudo foi trazido para cá, porque a obra fechou lá. Tem muita coisa que veio da congregação para cá. Mas o que apertou mais meu coração foi que a porta fechou. Mas o meu coração, eu digo para vocês, eu digo, Senhor, abre de novo. Eu peço para Deus, prepara. Se for eu ou outro evangelista daqui,
Prepara para abrir de novo. Tem muitas vidas para salvar ali. Tem muitas almas para ganhar. Então quando eu olho isso aqui, aperta o coração. E aí eu falo para você, igreja, nós temos que estar preparados para cumprir o ID de Jesus. Temos que estar preparados. A gente às vezes está muito preocupado com o que está acontecendo aqui dentro, né, Lília? A gente está olhando muito para dentro de igreja, dentro da igreja. É importante a gente se congregar, juntar, mas a gente tem que, não, eu preciso alcançar. Senhor, o que eu tenho que fazer? Meu talento está enterrado ou eu estou realmente exercendo o ministério como o Senhor falou? Na outra foto, no outro slide, passa lá por favor. O bispo foi visitar lá a congregação. Ele foi lá ver e chegou a falar assim: meu irmão, olha, essa obra ela vai crescer, não como a gente quer. Eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário nesse lugar, e eu creio nisso. Eu creio nisso. E a gente tem outras fotos aí, o bispo vindo aqui junto com o pastor Alain, junto com o Max. O Max estava em Manaus e hoje ele está a parte do sul do país, e se Deus quiser, se for da vontade de Deus, ele volta. Mas nós temos na foto de baixo aqui, ó, o trabalho da igreja com crianças ali, ó, o trabalho com a EDD, com o projeto Amar e Servir também. Então tem muita coisa para se fazer, tem muita pessoa para ganhar. Aí a gente olha hoje, por exemplo, geralmente quem é que está aqui na parte do computador? É o Anderson. Isso aqui é servir, irmãos. Ah, não veio irmão? Eu sei fazer, eu vou ajudar. Às vezes a gente fica esperando títulos, convite. Eu aprendi uma coisa com o pastor Kleber, eu guardo. Crente não reage, age. O irmão não está, eu vou ajudar, eu posso fazer, eu faço. É essa visão que a gente precisa ter. É essa visão. Estava ali montando a parte da filmagem, da gravação. Olhei para o Micael: vem cá, é tu que vai ficar aqui hoje. Ele já sabe fazer. Então a gente, são coisas simples, mas Deus precisa de servos para isso. A palavra está chegando em vários corações, em várias pessoas que não puderam estar aqui hoje. Então a gente precisa ter essa visão de reino. Na outra foto aqui, ó, o trabalho não para, ele continua. A gente pode passar aí o slide, ver se consegue passar. Tá, né? Aí, aqui, ó, a gente vê que teve o culto de jovens esse ano, teve um batismo nas águas. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem visto ali, ó, o trabalho missionário ali dos homens, dos jovens, saindo para falar da ação social, as mulheres, um grupo de evangelismo. Aqui em cima nós estamos vendo ali, ó, os homens preparando o café para as irmãs. Coisa que era um tabu aqui, nunca aconteceu. Teve uma irmã que falou: olha, estão mimando muito a gente. Isso, queridas, na verdade, tem que acontecer naturalmente no reino. Porque o corpo de Cristo, que somos nós, em nome de Jesus, aleluia, a gente cuida uns dos outros. A gente sente falta de quem falta. A gente sente falta. A gente vê o café da manhã ali, aquele momento de comunhão lá, todo mundo junto. Então eu procurei trazer essas fotos para tentar mostrar para vocês que esses momentos são importantes. São importantes. E o feedback que a gente teve, eu conversei depois com algumas pessoas que teve no projeto social aqui, foi que eles ficaram muito felizes pelo espaço. E posso dizer para vocês, pelo espaço, pela disponibilidade dos irmãos, pela dedicação. Houve falhas, sempre existe falhas, porque nós somos falhos, mas houve mais acerto do que falhas. E o bom é que vidas foram alcançadas. Pessoas ali ouviram a palavra do Senhor, ouviram o Evangelho. Podemos abençoar as pessoas dentro das suas necessidades. Então vai chegar um momento que as pessoas vão dizer: olha, vai naquele endereço ali onde tem a igreja metodista, vai virar referência. É onde a obra do Senhor acontece e vai salvar muitas vidas. No slide seguinte, depois de muito tempo o Senhor voltará. E o que vamos apresentar como servos para o Senhor?
seremos vistos como servos bons ou maus? Versículo 19 ao 21 diz de Mateus 25: depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou conta com eles. O Senhor vai consertar contas conosco. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, vejo que ganhei mais 5. Amados, nessa, vou dizer, dom que o Senhor deu de trabalhar na área da engenharia, eu já pude abençoar algumas pessoas que não têm condições de construir, de fazer projeto, de dar uma orientação técnica, de acompanhar e até mesmo de realizar projetos para igrejas. E quando eu passo na frente da igreja lá que está tendo cultos, eu olho assim: Senhor, louvado seja o teu nome, porque vidas estão sendo salvas aí, teu evangelho está sendo pregado nesse lugar. Da mesma forma, quem é médico, quem é advogado, quem é psicólogo, quem é fisioterapeuta, quem tem várias profissões aí, o Senhor tem nos dado esses talentos. E eu vejo assim que a gente se forma, a gente tem uma capacitação, a gente recebe o Espírito Santo para servir pessoas. É para servir pessoas. É impressionante como Deus trabalha, e às vezes a gente demora para entender isso. A gente demora. Tem pessoas que terão condições de pagar a sua área profissional, mas tem pessoas que não têm. Abençoe. Deus vai te abençoar. Sirva no reino. Então a gente precisa avançar. 144 municípios, num estado de 8 milhões de pessoas. Tem muita gente para evangelizar, amados. Tem muita gente. A gente precisa fazer a diferença. Em Mateus 25, 22 a 25, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, vejo que ganhei 2. Está aqui, ó. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Eu não quero chegar com o Senhor e dizer: Senhor, eu enterrei o talento. Não. O Senhor está aqui, ó. Eu pude fazer isso, eu falhei aqui, mas eu procurei melhorar aqui. E a gente precisa mostrar através dos frutos que o Espírito Santo vai trabalhar através de nós para ganhar vidas. Quem está ligado a Cristo não para de ganhar almas. Quem está ligado a Cristo não para de estudar a palavra. Quem está ligado a Cristo em todo momento está dando testemunho de que Cristo é o centro de todas as coisas. Tem um slide que eu quero passar aí depois desse daí. Passa aí, sim. Aí. A gente tem alguns alvos e eu quero mostrar aqui para vocês sobre esses alvos. Número de células hoje, a gente tem 10 células. 10. Contando com a célula GD que a gente reúne, né, conforme as necessidades. Então tem 3 células kit, me corrijam se eu estiver errado. 2 células de casais, que uma já vai multiplicar, né? A gente já verificou isso. Tem uma célula de casais multiplicar, multiplicação recente. Uma célula de jovens, 3 células mistas e a célula GD. São essas hoje as células que nós temos. Dentro dessas células mistas está a célula de empresários que a gente realiza. Eu tenho liderado essa célula e tem sido uma bênção na vida de algumas pessoas. Às vezes eu realizo com todo mundo, às vezes eu realizo com um casal ou com 4 pessoas. Eu tenho feito isso. E dentro dessas células a gente pôde hoje ter o resultado. A gente teve... Quem conheceu o Erivaldo aqui? 1, 2, 3. O Erivaldo, eu conheço o Erivaldo desde 2004, 2005. Conheci ele na Léo Moreira como estagiário de engenharia. Eu era técnico de edificações na época. E sempre falava do amor de Deus para ele, desde aquela época. E
No final do ano passado, para esse ano, ele foi conversando e disse: olha, eu sempre acompanhei aquelas mensagens que tu manda, que tu posta no status, que tu posta nas redes sociais. Eu sempre acompanhei todas essas ministrações e eu nunca te falei isso. E eu quero conversar contigo, que a gente quer começar a frequentar aí a igreja, ver como é que Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Irmãos, toda vez que eu boto no grupo de homens lá alguma coisa, ele vem. Estava aqui na ação social servindo e ajudou muito. Hoje de manhã veio para a escola bíblica com toda a família. Então você percebe que é só a gente querer, Deus usa. E eu depois, começando, falei para ele assim: olha, Deus te abençoe, cara. Deus está vendo tudo que tu está fazendo. Deus com certeza vai te honrar dentro das tuas perspectivas, daquilo que tu precisas. Deus vai te honrar e não vai deixar faltar nada. Confia no Senhor. E a gente vê a alegria dele vir. Vem com a família dele. Ele é um dos primeiros a chegar aqui no domingo de manhã. Chega primeiro até que os próprios membros, às vezes. Eu cheguei hoje, chegou a Dalila, logo em seguida chegou ele. Você vê, não por uma forma de jogar confete, mas para dar testemunho, para mostrar que quando a gente realmente quer, a gente faz. A gente tem número de trabalhos sociais. Nós temos o projeto Amar e Servir hoje, e temos o projeto social do treino funcional, que o testemunho que eu já estou ouvindo é: pastor, louvado seja o nome do Senhor por essa igreja que está tendo essa visão de trazendo para as pessoas até de terceira idade, que não tem condições de pagar um tratamento, precisa fazer algo para a sua saúde, e a igreja está proporcionando isso. Sabe o que é isso, irmãos? Testemunho de reino. Testemunho de reino. A gente tem um projeto SAF, que é o projeto Amar e Servir, dentro do projeto Sombra e Água Fresca, que é da igreja, que é a nível nacional, projeto Amar e Servir. Agora a gente tem os desafios missionários. A gente botou no início do ano 30 pessoas para batizar, batizamos uma, falta 29. A gente vai conseguir alcançar esses 29? O Senhor sabe. Amém. Eu creio. Mas o que nós podemos fazer para alcançar os 29? Ou até mais do que os 29? Eu preciso ir para o estudo bíblico. Eu preciso me apresentar. Senhor, eis-me aqui. Eu preciso sair da zona de conforto. Uma vez eu preguei sobre isso. A zona de conforto é uma prisão. A gente pensa que ela é boa, agradável e perfeita. Não é, uma prisão. A pessoa fica ali e ela não cresce. A zona de conforto é perigo. Células novas. Queremos abrir 5. Abriu a Kids agora recente, e a de casais que vai multiplicar, mas fechamos uma. Então nós precisamos avançar. Alunos da EDD, estamos em média com 44 alunos matriculados, falta 26, mas dentro desses 44 tem aluno que já tem 11 faltas. O que isso acontece, irmãos? Eu não vou descansar. Você está se boicotando. Quem está perdendo é você. A igreja vai continuar avançando, você vai ficar para trás. Eu preciso, como pastor, te falar isso. Eu preciso alertar a igreja sobre isso. Porque se eu não meditar nisso aqui de noite, irmãos, eu sou alvo fácil. Nós seremos enganados. Precisamos andar na palavra. Precisamos conhecer. A gente tem aqui também reforma e construção da igreja. Tem um sorteio aí, que vai acontecer dia 30 de junho. Todos nós precisamos nos envolver. Se todos se envolverem, o sorteio vai ser um sucesso? Vai. Mas se a gente não se envolver, não vai fazer diferença. Vai continuar a obra desse jeito que está aí, bem devagar. Olha só, ela vai acontecer porque é do Senhor, mas vai acontecer em forma mais lenta.
Alunos do CFTP, nós colocamos um alvo de 2 alunos. Centro de Formação Teológica Pastoral. Nós alcançamos, tá? A Sabrina e o Jorge. Mas teve uma irmã que já falou comigo e disse que quer começar em agosto. Vai ter mais uma aluna. O que é isso? Ah, pastor, mas eu não quero estudar para ser pastor. Você faz o CFTP, não é para ser pastor, é para você se capacitar. Mas se você tiver o chamado pastoral, já é o primeiro passo. Então você vai aprendendo ali muitas coisas. E nós temos aqui 2 alunos que estão aqui. Jorge, o que está aprendendo ali? Está ajudando no ministério? Converse com eles. Então é uma coisa que a gente precisa investir. É no conhecimento. A gente precisa, se a gente tem oportunidade, a gente tem que ir atrás. E aí vem uma parte que eu vejo assim, quando a gente fala sobre isso, muitos assim dizem, lá vem um pastor com isso, dízimos e ofertas. Nós colocamos um alvo de 90 servos, ser dizimista e ofertante. E a gente sabe que isso aqui é um desafio, porque a gente pensa que a gente dando dízimo está tudo certo. Deus nos quer de forma integral. A gente precisa confiar no Senhor. E aí eu coloquei também, a gente tinha colocado no começo do desafio do ano, e aí isso aqui é pela fé, uma obra nova. Se o Senhor te chamar para estar à frente de uma congregação, você vai? É exatamente isso que a gente fica. Às vezes a gente fica com vergonha de orar. Vamos chamar você para abrir uma célula. Ah, não, eis-me aqui, Senhor, envia Marta. Eis-me aqui, Senhor, envia o Anderson, envia o Tiago. Queridos, se coloque diante de Deus e deixa Deus te usar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus tirar. Eu vou pegar um outro exemplo da Lília agora. Vou pegar o exemplo da Lília. Tem uma coisa que só Jesus pode completar no nosso coração. O nosso coração, ele tem um pedaço que falta uma peça de um quebra-cabeça. E a gente, sem Jesus, a gente fica procurando preencher esse pedaço, muitas das vezes, com as coisas lá de fora. Mas quando a gente encontra Jesus, que Ele bate na porta e diz, na porta do coração, a gente deixa Ele entrar, aí esse pedaço vazio Ele preenche. Aí a gente diz, agora eu entendi. Aí é novidade de vida. O Senhor, querido, não te chamou para ser um telespectador de igreja, ser aquela pessoa que senta para assistir culto e ficar falando, o microfone não está legal, o irmão está desafinado, olha, o computador não está funcionando. O Senhor nos chamou para servir, para fazer a diferença, para arregaçar as mangas, não para enterrar talento, mas para gerar. O Senhor não quer que a gente seja estéril no ministério. Até rimou. O Senhor quer que a gente faça a diferença. Essa semana, amanhã tem estudo bíblico, 8 horas da noite. Mas eu vou estar aqui mais cedo, porque vou ter uma reunião com o Senhor, que a gente quer implantar outras coisas aqui na igreja, para estar trabalhando na igreja durante a semana, pelo período do dia. É, pastor, eu trago novidade. Quarta-feira eu tenho outra reunião com outro grupo de pessoas. E o Senhor mostrou lá atrás. Eu não sei quantos estavam aqui nesse culto. O Senhor mandou eu profetizar isso aqui. Foi o Senhor que mandou, não foi eu. E disse que Deus ia dar oportunidades para os que estão de dentro. Se os de dentro não quiserem, ia trazer os de fora. E isso tem acontecido, irmãos. Então não perca a oportunidade de servir ao Senhor. Eu concluo essa ministração lá em Hebreus 4:13, que diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, vem a pergunta: portanto, que tipo de servo nós somos? Um servo bom
ou um servo mau? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vamos orar ao Senhor? Você quer servir ao Senhor? Você quer se colocar à disposição do Senhor? Você quer, a partir de hoje, poxa, eu estava realmente na zona de conforto. Realmente eu não estava fazendo nada, eu só estou vendo domingo na igreja, eu não estou tendo mudança. O Senhor te convida. O Senhor está nos dando uma oportunidade. Em nome de Jesus, se você quer realmente fazer isso, eu não costumo fazer isso, mas eu vou pedir para você, se posicione, fique em pé. Eu quero, Senhor, eu quero estar disponível para o Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser teu servo. Eu te convido a ficar em pé para me orar por você. A irmã Marta pode ficar sentada, não tem problema não. E aí depois você pode, pastor, onde é que eu posso servir, onde é que eu posso trabalhar, o que eu posso fazer na obra do Senhor? E nós vamos orar. Oremos ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque hoje nós podemos aí olhar um pouco da história da Igreja Metodista aqui no estado do Pará, no distrito do Pará. E os números verdadeiramente nos assustam, mas tem também histórias e fatos que aconteceram de milagre, de vidas que foram salvas, de vidas que foram ganhas, de famílias que foram restauradas pelo Evangelho que tem sido ministrado. A igreja precisa cumprir o seu papel de continuar fazendo a vontade do Senhor, sendo servos, se santificando, trabalhando contra o pecado, trabalhando contra a iniquidade, trabalhando contra, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem de contra a tua palavra, na contramão do mundo. E aqui, Pai, nós nos colocamos em pé, dizendo para o Senhor que nós queremos sim ser usados pelo Teu Espírito Santo todos os dias. Queremos viver a missão integral, queremos fazer sim, Senhor, a diferença. Nós dizemos sim para Ti, Jesus, e nós queremos, Pai, em nome de Jesus, Deus, ser usados pelo Senhor, não só no domingo, mas todos os dias da semana. Deus, aviva o dom, Senhor, reaviva o dom que há em cada um. Que o Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós e não nos deixe desanimar, mas que a cada dia venhamos nos alegrar e louvar o Teu santo nome e estar disponíveis para a obra missionária do Senhor. Deus, em nome de Jesus, aqui está a Tua igreja, a Tua noiva. Tu conhece cada um, Tu sabe a capacidade de cada um, Tu sabe os talentos de cada um, Tu sabes os defeitos que nós temos, e o Senhor não desistiu de nós. Por isso, Pai, nós nos colocamos aqui à disposição do Senhor, para o Senhor nos usar, porque cremos que essa igreja, Pai, ela nasceu no Teu coração, e ela vai continuar crescendo e avançando, porque o Senhor está na frente. O Senhor é quem dá os dons, o Senhor é quem capacita, o Senhor é quem dá ordem, o Senhor é quem faz a diferença nas nossas vidas. Nós cremos, Senhor, que essa igreja não será uma igreja morta, mas uma igreja viva no Senhor, uma igreja que glorifica o nome do Senhor, aleluia, recebendo do Senhor a instrução e botando em prática diariamente a vontade do Senhor. Em o nome santo de Jesus, comece a falar com o Senhor agora e dizendo para Deus que você se coloca à disposição dEle. Comece a falar com o Senhor, você, meu irmão, minha irmã, aquilo que o Espírito Santo está te conduzindo. Fale com o Senhor nessa noite, faça a sua oração de entrega agora. É você e Deus, querido, porque o Senhor ouve a tua oração, Ele quer ouvir aí a tua disponibilidade para o reino, aleluia. Obrigado, Jesus. Nós só temos a Ti agradecer, ó Deus, por essa oportunidade. Nós só temos a Ti agradecer, Senhor, por estarmos na Tua casa para fazer a diferença. Obrigado, Deus. Usa-nos como instrumento na obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Podem sentar, queridos. Deixa eu dar aqui
algumas informações para vocês. A gente sabe que existe a oferta missionária nacional. Eu não sei se eu vou conseguir passar aqui. Deixa eu ver se eu consigo logar aqui para mandar uma mensagem do bispo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui. O bispo mandou uma mensagem. A gente vai contribuir com nossos dízimos e ofertas. E hoje tem a oferta missionária nacional. Nossa oferta missionária, o nosso alvo aqui da igreja é R$900. A gente está aí levantar e mandar essa oferta. E parte dessa oferta, ela vai ser destinada à igreja do Rio Grande do Sul. Eu até botei hoje lá alguma coisa no grupo, e a gente vai estar destinando à igreja do Rio Grande do Sul, que é um estado que precisa aí de muita ajuda. Nossos irmãos lá, metodistas, precisam de ajuda. E não só nossos irmãos metodistas, muitas pessoas estão precisando de ajuda ali. E a igreja metodista e as igrejas, vários civis estão ajudando muito. A gente tem recebido notícias, tem conversado, e a gente pode ajudar através da oração e através dessa oferta missionária. Então toda oferta que for depositada no gasofilácio, eu vou fazer até diferente. Quem for dar uma oferta missionária hoje, coloque aqui nessa caixa, que é para oferta missionária nacional. E se for uma oferta para a igreja, para dízimo aqui, vou fazer assim, é melhor. E depois a gente repassa o alvo que a gente conseguiu. Se a gente não conseguir, a gente vai continuar tirando para ver se a gente alcança esse alvo de R$900 para encaminhar. Eu acredito que a gente consegue. Pastor, eu vou fazer através do Pix. Não tem problema. Você faz e te escreve lá que é para oferta missionária nacional, tá? E aí manda para a gente, no caso, para a tesouraria, ou vai aparecer lá descrito para que é, e a gente já sabe para que foi destinado. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Olha, palavra do bispo. Baixa um pouco. Baixa um pouco. Para que você, como metodista, participe com alegria. A oferta missionária nacional vai ser investida na missão metodista aqui no Brasil, e uma parte dessa oferta vai para socorrer o Rio Grande do Sul. Lá na Coreia eu aprendi uma coisa: quando acontece uma tragédia que envolve os cidadãos americanos, o primeiro avião que chega para socorrê-los é os Estados Unidos. A segunda situação é que quando uma tragédia abate sobre o japonês, o segundo avião que chega é o avião japonês para resgatar os seus cidadãos. A igreja, ela tem que chegar nesse momento de tragédia no Rio Grande do Sul, marcar o seu lugar com amor, com solidariedade, com fraternidade. Essa é uma grande oportunidade do povo metodista semear na missão e semear no Rio Grande do Sul. Participe com alegria. As nossas atitudes, as nossas palavras são sementes, e Deus garante a colheita. E nós precisamos ser sempre uma igreja generosa. Pense nisso. Amém, irmãos? Quando nós investimos no reino, é baseado na ministração de hoje mesmo. Novas igrejas são abertas, novos trabalhos missionários são levantados, novos obreiros são capacitados e mantidos no campo missionário e aonde o Senhor tem enviado. E você que não sabe, essa igreja nasceu de uma célula. Essa igreja nasceu de uma célula. E hoje nós temos 10 células. E creio que dessas células nascerá um ponto missionário, como essa aqui nasceu.
Essa é a visão de reino. Então nós, trazendo a oferta missionária nacional, a gente consegue aí abrir novas obras missionárias, consegue manter obreiros no campo missionário, e aí você indiretamente, às vezes sem até ir lá e conhecer, você está ajudando a pregar o evangelho. Então vamos orar aí pelos dízimos e ofertas, e oferta missionária nacional, você pode colocar na sua mão. Vou pedir para o Fabrício fazer essa oração. Amém, Fabrício? Deixa Deus te usar. Eita glória, homem de Deus. Graças, Pai amados, oremos. Senhor nosso Deus, nesse momento, ó Pai, colocamos nossa vida diante de Ti, Senhor Deus, para Te agradecer, Senhor Deus, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. E nesse momento, Senhor, vamos retribuir um pouco, Senhor, de tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Oremos, ó Deus, pelas famílias do Rio Grande do Sul, ó Pai, que perderam suas casas, seus familiares. E nós aqui, Senhor, juntos, em oração, Senhor Deus, intercedemos por eles, Senhor, pelaquela região do sul do país, ó Pai, que Tu possa estar com eles, Senhor Deus, dando conforto, dando paz, Senhor Deus. Nós pedimos, oramos pela nossa obra aqui, Senhor, da igreja em construção, nós possamos alcançar nossos alvos, nossa oferta missionária nacional, Pai, para que nós possamos crescer, Senhor, como igreja nesse país, ó Pai amado. Mas precisamos de todos, Senhor, todos juntos em oração, contribuindo, Senhor, com nossos talentos que o Senhor nos alcançou, Senhor Deus. Então, nesse momento, oramos, ó Pai, pelaquela obra, Senhor Deus, que está acontecendo lá atrás, Senhor, dos jovens, dos teens, que todos os domingos pela manhã acontece, Deus. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte desse crescimento da igreja, Senhor Deus, que a Tua obra não pode parar. Nós possamos avançar juntos, Senhor Deus, em unidade, como Tu nos pede, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, pedimos pelas ofertas, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então você pode trazer sua oferta, o seu dízimo, se você vai fazer através do Pix, fique à vontade. Que for para a oferta missionária nacional, você deposita aqui nessa caixa, em nome de Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.